O assunto de hoje é termodinâmica, uma das três teorias clássicas da física. Se você estuda física, engenharia da área de exatas, você já deve ter percebido que a física é estruturada em três grandes teorias clássicas: mecânica clássica, termodinâmica e teoria eletromagnética. É a partir do encontro dessas teorias que, no século XX, aparecem as teorias modernas, as quais eu incluo mecânica estatística, teoria da relatividade e mecânica quântica. É importante a gente olhar para a termodinâmica com um olhar mais profundo e até quase filosófico, que muitas vezes é negligenciado em muitos livros didáticos. Termodinâmica, ela é uma teoria, a grosso modo, que fala de coisas como calor, troca de energia, trabalho, né? Fala de grandezas como temperatura, pressão. Essa é normalmente a definição que a gente traz lá do ensino médio. Mas por que eu preciso de uma teoria chamada termodinâmica? Esse é o grande ponto que eu quero discutir no vídeo de hoje. Por que eu preciso de uma outra teoria além da mecânica para descrever sistemas físicos? Qual é a minha dúvida que eu quero colocar aqui? Imagina, por exemplo, que eu tenho um gás dentro de um recipiente. Tenho um recipiente fechado e tenho um gás aqui. Do ponto de vista microscópico, a gente poderia pensar esse gás como um conjunto de partículas. Se é um conjunto de partículas, elas podem estar exercendo força umas sobre as outras, elas têm velocidade, posição, eu poderia descrever elas a partir da mecânica. Se eu tenho apenas ali partículas em movimento, com forças entre si, a mecânica já não daria conta de descrever esse sistema? Não me bastaria apenas uma boa mecânica clássica? Por que eu preciso de uma termodinâmica? Existem processos termodinâmicos que não podem ser descritos pela mecânica clássica? É uma teoria independente ou ela é apenas uma reescrita da própria mecânica? Essa é uma dúvida que vale a pena a gente ponderar. Qual é a grande questão? Imagina que eu tenho uma substância e eu tenho lá 1 mol daquela substância. Que são grandezas que a gente está acostumado aqui no mundo macroscópico. Então, quando eu tenho 1 mol, eu tenho na ordem de 6 vezes 10 na 23 partículas. Do ponto de vista da mecânica clássica, eu descrever esse sistema seria eu fornecer o vetor posição, portanto com coordenadas x, y e z, para cada uma das 6 vezes 10 na 23 partículas. Então eu teria 3 informações de posição para cada uma das 6 vezes 10 na 23 partículas. Eu teria que fornecer as informações de momentum ao longo de x, ao longo de y e ao longo de z, para cada uma das 6 vezes 10 na 23 partículas. E precisaria fornecer também informações sobre a energia associada, né? Vou até botar diferente aqui para não dar nenhum spoiler, né? Ou energia ou potencial, vou chamar um U mesmo, né? Para cada uma também, esse U depende da posição, mas você vai ter aí uma função de energia para cada par de partículas que está interagindo também. Então, imagina quanto de informação eu precisaria fornecer para poder descrever esse sistema. Se eu tivesse que botar isso num bloco de notas, seria um arquivo gigantesco que ocuparia muita memória. Mesmo que eu conseguisse armazenar todos esses dados, como que eu iria processar isso? Como é que eu ia acessar a informação correta? Esse é um ponto. Para saber como o sistema evolui, eu teria que resolver, a grosso modo, a segunda lei de Newton para todas as partículas, ver todas as forças envolvidas, lembrando que força é menos o gradiente da energia potencial. E aí eu teria que resolver todas as equações para a força, para todas as partículas a cada instante de tempo. Para quem trabalha com física teórica, tem uma área chamada simulação computacional por dinâmica molecular, que é exatamente isso que você faz. Você modela uma pequena região de uma certa substância
e você resolve a segunda lei de Newton para todas as partículas daquele sistema. Imagina fazer isso para 6 vezes 10 na 23 partículas. Seria irrazoável, você não teria espaço para isso, você não tem computador para processar isso, você não consegue interpretar os dados para um sistema como esse. Então, o grande ponto é, sistemas macroscópicos, eles não são tratáveis do ponto de vista da mecânica. Eu não consigo descrever o estado de todas as partículas de um sistema macroscópico. E aí eu vou criar uma nova teoria cujo objeto é especificamente sistemas macroscópicos. E aí eu vou ter que criar novas variáveis, vou ter que estudar a relação dessas variáveis para poder descrever sistemas que não são tratáveis pela mecânica clássica, por serem muitas partículas envolvidas. A teoria que trata de sistemas macroscópicos é a termodinâmica. Então, ao invés de definir termodinâmica como a área da física que estuda o calor, porque isso é meio tautológico, né? Calor é um conceito da teoria. Então, termodinâmica é a área que estuda o calor, mas calor é um conceito que vai vir dentro da teoria, que vai aparecer. Então, não faz sentido justificar a própria teoria pelo conceito de calor. Pelo contrário, eu tenho então um sistema mecânico, partículas interagindo. Eu tenho muitas partículas, eu não consigo descrever elas com a mecânica, eu vou criar uma nova teoria. Esta nova teoria será a termodinâmica. Então, termodinâmica é, por definição, uma teoria de sistemas macroscópicos. O que são sistemas macroscópicos? São sistemas que são caracterizados por medidas grosseiras, tanto em relação à escala espacial quanto temporal, comparado com a escala atômica. Ou seja, se eu for pensar em termos de átomo a átomo, partícula a partícula, o meu sistema macroscópico ele vai ser descrito por outras medidas. Eu não vou descrever a posição de cada partícula, eu não vou descrever o momentum de cada partícula, não vou descrever a energia de interação. Isso não faz sentido, porque eu estou numa escala muito maior e os instrumentos de medida que eu vou utilizar, as grandezas que eu vou construir dentro da teoria, são muito grosseiras, de forma que flutuações em relação aos valores médios não são perceptíveis. Então, a termodinâmica, pelo menos nessa termodinâmica do equilíbrio, que é o que nós iremos trabalhar, ela é uma teoria que não é uma teoria fundamental, no sentido de ser um fundamento da própria realidade. A gente está interpretando nessa termodinâmica do equilíbrio, falaremos disso em vídeos futuros, ela entende que a mecânica é a teoria fundamental, é ela quem descreve o sistema microscopicamente, e aí é claro que numa visão contemporânea seria a mecânica quântica quem faz isso, mas quando eu vou para um sistema macroscópico, eu não consigo tratar todas as partículas, eu adoto novas grandezas, e essas grandezas vão descrever esse meu sistema com medidas grosseiras, tanto espacialmente quanto temporalmente, em relação à escala atômica. Então, antes de mais nada, um físico ou uma física tem que saber discutir por que eu preciso de uma nova teoria. Então está justificado aqui. E agora vem o processo criativo de construir essa teoria. Né? Eu tenho lá pela mecânica, e a gente vai construir isso de forma meio que analógica, eu tinha na mecânica posição, eu tenho na mecânica coisas como momentum e energia, né, vou botar um Uzinho aqui, I por partícula, eu teria também o número de partículas, né, eu teria esse índice N aí, então o número de partículas exato que está nesse meu sistema. Então, se eu fosse fazer uma descrição mecânica, eu teria que saber o XI de cada partícula, o momentum I de cada partícula, a energia I de cada partícula, potencial e o número, né, de cada partícula, botar um label aí, um índice para cada partícula. Eu quero construir uma termodinâmica que vai substituir as 6 vezes 10 na 23 variáveis por uma variável que dê conta do sistema como um todo. Então imaginem o seguinte, ao invés de falar da posição de cada partícula, eu quero dar uma certa descrição espacial do meu sistema.
né? O que ele está ocupando do espaço. Então, ao invés de falar da posição de cada partícula, eu vou falar do volume. Eu quero falar não do momentum linear e da energia potencial. Lembra que o momentum está associado à energia cinética, né? Eu posso escrever aqui, ó, K é igual a P ao quadrado sobre 2m. Então, quando eu descrevo energia cinética e energia potencial de cada partícula, tem um certo valor de energia. Eu posso imaginar que eu somo tudo e eu tenho a energia do sistema como um todo. Então, eu vou criar uma grandeza chamada energia interna. E por fim, ao invés de falar do número de partículas uma por uma, então se eu tiver alteração de uma partícula que sai, eu tenho que trocar o número desse N, eu vou falar do número de mols, que daí eu estou dividindo este número pelo número de Avogadro e fica uma coisa mais grosseira, né? Então, se sair uma partícula ou outra, não vai mudar o número de Avogadro. Então, eu vou trocar isso aqui pelo número de mols. Então, olha só, eu falo agora não da posição de cada partícula, eu falo do volume como um todo. Eu não falo do número de partículas, mas do número de mols. Eu não falo da energia de cada partícula, mas eu falo da energia interna. Então, a trinca inicial que descreve o meu sistema vai ser U, V e N. Essas são grandezas macroscópicas, porque são grosseiras em relação à escala temporal, à escala atômica, tanto no que diz respeito à parte espacial quanto temporal. Essas grandezas, elas descrevem o sistema, então elas são chamadas de grandezas de estado. Não são as únicas, tá? Veremos outras. A gente vai ver depois que isso aqui é um tipo específico de grandeza, tá? Grandezas de estado. Mais adiante a gente vai ver que existem grandezas de estado, grandezas de processo. E dentro das grandezas de estado você tem os parâmetros intensivos e os extensivos, mas isso vai ser matéria de um próximo vídeo. Então, gente, um sistema termodinâmico, ele é inicialmente descrito por isso, tá? Então eu quero falar do estado de um sistema, eu vou precisar falar de U, V e N. Vou dar já um spoiler para os próximos vídeos. Ok, a gente construiu por paralelismo essas três grandezas, mas será que não existe mais uma? Será que não vai ter mais uma grandeza termodinâmica aqui na descrição desse estado? Vamos botar já por conforto, por segurança, ó, vai que apareça uma grandeza que eu vou chamar de S, né, que vai depois, pode aparecer para nós, a gente já deixa aqui resguardado, né? Claro que a gente sabe que vai aparecer, se S vai ser depois a entropia, mas então você tem inicialmente uma trinca de U, V e N, e depois você vai ter uma grandeza S que a gente vai fazer aparecer aí já nos próximos vídeos por um caminho bem interessante. Então, gente, primeiro ponto, tá? Volume. A gente sabe medir volume? Sabe, né? Se eu tiver um sistema réguas, que eu meça, né, numa base retangular, uma altura que seja perpendicular, eu meço comprimento, largura, profundidade, altura, eu consigo, né, então tendo um sistema de medição, como réguas, eu consigo medir, e se eu tiver uma parede móvel, eu consigo controlar, então parede móvel ou fixa, eu consigo regular o volume. Número de partículas, ou número de mols, eu consigo medir, né? Então, como é que eu faço a medição? Está associado, se eu conheço a substância que eu estou trabalhando, eu meço a massa, se eu souber a massa molar, eu acho o número de mols. Como é que eu controlo isso? Basta eu usar paredes que são permeáveis, aí eu posso permitir troca de partículas, ou impermeáveis. Certo? Então essas são duas grandezas muito concretas, né? Acho que elas são muito próximas assim da nossa visualização do mundo real. A última grandeza ela é a mais complicadinha do ponto de vista da abstração, energia interna. Como é que eu meço energia, né? E como é que eu controlo a energia? Tá? Veja que a gente está abstraindo um conceito que vem da mecânica. Né? Na mecânica eu tinha energia cinética e energia potencial de cada partícula. Estou somando tudo isso e criando uma grandeza chamada energia interna, que eu estou considerando que é uma energia que se conserva. Como que isso funciona? Será que essa generalização funciona mesmo? Faz sentido eu falar de uma energia interna? O que garante a validade da existência dessa grandeza como uma grandeza de estado, que, portanto, se eu volto para o estado original,
ela volta para o mesmo valor, né? Tem uma questão aqui na energia interna, por ser mais abstrata, que a gente precisa analisar com cuidado. E esse vai ser o tema do próximo vídeo. Então, gente, na aula de hoje, nesse vídeo, a ideia é apresentar o que é termodinâmica, porque eu justifico ela a partir da mecânica. A partir daí, reconhecer que, por analogia com a mecânica clássica, eu construo uma trinca de grandezas para uma substância pura e simples. Se eu tiver substâncias mistas, eu vou precisar de mais coisas, né, para descrever. Se eu tiver uma substância eletrizada, magnetizada, daí eu vou precisar de outras grandezas. Mas se for uma substância pura e simples, eu começo com U, V e N e já deixo aqui de antemão a expectativa de uma próxima grandeza S. A gente sabe medir e controlar V e N, e no próximo vídeo a gente vai adentrar o U, a energia interna. Tá? E aí com isso a gente vai ter essa trinca de grandeza. Depois disso a gente vai ver que existem grandezas extensivas e intensivas. E depois a gente passa para os processos. Então a gente partiu da ideia da teoria, viu quais grandezas elas foram criadas para esta teoria, e a partir daí a gente vai construir os próximos passos. Te vejo aí no próximo vídeo de termodinâmica.